No mês de setembro, as vendas no comércio paranaense não apresentaram grandes sobressaltos, porque o mês não tem uma data festiva e também porque alguns fatores como a gripe H1N1 já estavam sob controle. O grande destaque, é claro, ficou por conta das concessionárias de veículos, que aproveitavam os últimos dias de isenção total do IPI. Para comentar sobre o aumento de 1,26% nas vendas do comércio paranaense, está aqui com a gente o professor Vanberto Santana, economista e consultor da FEComércio Paraná. Olá, professor. Como é que o senhor vê todo esse destaque das concessionárias em relação ao comércio como um todo aqui no Paraná? Aquela corrida para vender o máximo possível nos últimos dias de isenção total do IPI. O crescimento das concessionárias de veículos tem o primeiro benefício de um produto com alto valor agregado, um produto que exerce sobre a população um poder atrativo muito grande e as vantagens de financiamento, preços, IPI reduzido e a grande variedade de produtos colocados no mercado. Então, nesse momento, o que nós tivemos no mês de setembro foi um excelente desempenho e acabou concessionárias de veículo puxando o setor comércio como um todo. Como a gente sempre comenta, professor, sorte de uns, azar de outros, não é? O setor de livrarias também apresentou um crescimento relativamente expressivo por conta do atraso nas aulas, no início das aulas. Sem dúvida nenhuma. As livrarias se beneficiaram, eu diria, ao invés de venderem mais em julho e agosto, venderam mais em setembro. O adiamento do início das aulas por conta da gripe H1N1, o nome aí que a gente conhece, acabou jogando para frente essa compra, a pressão de compra de material escolar. E, nesse sentido, setembro se destacou como um grande período. Uma coisa importante também é que no mês de setembro, o que nós tivemos foi uma coisa mais ou menos atípica na área de vestuário. A tendência normal é mudança de estação, compras de produtos novos, grandes vendas na área de vestuário. Nesse ano, o que aconteceu foi no Paraná, nós tivemos muito frio, muita chuva no mês de setembro e a população resolveu fazer o quê? Jogar para frente a renovação do guarda-roupa. Então não houve, nós não conseguimos identificar grandes vendas na área de vestuário no mês de setembro. É uma situação atípica, porque normalmente setembro vende bem na área de vestuário. Então isso já cria uma expectativa para aumentar as vendas no vestuário em outubro. Sem dúvida, a expectativa é essa. O que não foi vendido em setembro na área de vestuário, isso deverá ser compensado no mês de outubro. Agora, como o mês de setembro foi de frio e de muita chuva, como o senhor colocou, teve ainda um resquício da gripe, não é verdade? Isso movimentou bem as farmácias? Sim, eu diria que aquela espécie de cuidados que a população já vinha tomando, e os cuidados adicionais fizeram com que a demanda sobre o setor de farmácias fosse muito grande. E, nesse sentido, então, o desempenho, as vendas de produtos farmacêuticos no mês de setembro estiveram até maiores do que no mês de agosto. Até porque, nesse momento, então, em setembro, as empresas se abasteceram mais de medicamentos e todo o contexto aí de produtos necessários à situação de gripe e, nesse sentido, então, conseguiram vender mais. Professor, um fenômeno que a gente consegue perceber na nossa economia é o maior acesso das classes C, D e E ao consumo. Quais são os setores do comércio que ganham com isso? Veja, nesse momento, a ascensão das classes C, D e E, em termos de renda, vem estimulando bastante dois setores do comércio. Um deles é supermercados, que, sem dúvida nenhuma, acaba concentrando boa parte daquela renda adicional que as classes C, D e E têm e que normalmente, na medida em que não fazem poupança, destinam toda essa renda para consumo. Supermercado se beneficia. Ao lado disso, nós tivemos lojas de departamentos, na medida em que as lojas de departamento concentram vendas dos produtos com redução do IPI, a chamada linha branca. Nesse sentido, então, lojas de departamento venderam bastante, principalmente por conta da melhoria do poder aquisitivo das classes C, D e E a expectativa dessas classes de manutenção do emprego ao longo do tempo. Bem, a gente já está apresentando os dados referentes ao mês de setembro. Já é possível, professor, fazer um balanço do ano, por exemplo, no sentido de analisar em que setor seria interessante empreender? Se o senhor fosse um pequeno empresário, um microempresário com vontade de abrir uma empresa hoje, quais seriam os setores promissores?
Se eu fosse um pequeno empresário, eu trabalharia em cima da abertura de uma empresa na área de alimentação. Fast food ou uma loja de franquia, mas nesse momento o que nós identificamos em Curitiba e no Paraná como um todo é uma perspectiva muito grande de crescimento das lojas de alimentação. Desde que nós tenhamos aí uma avaliação correta de mercado, algumas identificações em relação a preços adequados, mas principalmente produtos que venham ao encontro dos interesses da população, do consumidor, em termos de produtos novos. E aí nós entraríamos em coisas relacionadas, por exemplo, a vegetais, outras opções que acabam tendo, nesse momento, até por conta daquilo que é mais ou menos uma pressão de mídia, né? Um produto alternativo importante, sadio e barato. Eu trabalharia nessa perspectiva. Obrigada, professor Vamberto Santana, por mais uma vez traduzir aqui para a gente todos os detalhes da pesquisa conjuntural do comércio aqui no Paraná. E a gente lembra sempre que todos esses detalhes, todos os números da pesquisa conjuntural do comércio paranaense, você pode acompanhar analisando os destaques da sua região, os mais diferentes setores do comércio, nos sites da FEComércio, www.fecomérciopr.com.br e também no site do Sebrae Paraná, www.sebraepr.com.br. Obrigada pela atenção, um grande abraço e a gente se vê de novo no mês que vem. Até lá!